Queridos, se eu souber de um remédio que cura uma doença incurável e eu não compartilhar com os doentes, o que eu sou? Eu sou um assassino. Se eu conhecer o remédio, se eu souber que aquele remédio cura, sara, e eu não compartilhar com aquele doente que está morrendo, que poderia ser curado, eu faço parte dessa monstruosidade. Eu sou um assassino. Vamos orar? Nosso Pai querido, nós precisamos de Ti, do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja exposta, revelada pelo Teu Espírito e crida por meio da operação do Teu Espírito. E nós oramos que essa noite Tu fales conosco. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós pegamos o capítulo 10 de Hebreus e começamos a olhar o capítulo 10 e vimos algumas ênfases do texto sobre a nossa união com Cristo no sacrifício perfeito. E nós falamos algumas coisas ali no correr. Por exemplo, que a lei é sombra. Nós vimos que os sacrifícios repetidos eram repetidos porque eles eram incompletos. Havia uma lembrança pelo pecado todo ano. Aliás, anteontem foi o dia em que os judeus comemoraram o Yom Kippur, da sexta para o sábado, que é o dia da purificação. Eles ainda continuam com a crença. Nós vimos que todo ano eles ficavam lembrando do pecado. Faziam o sacrifício, mas o ano seguinte voltava e lembrava do pecado. Eu estou fazendo a síntese dos 11 primeiros versículos. E havia uma impotência dos sacrifícios dos animais para perdoar e purificar. Era um perdão com tempo de validade, como certos remédios que estão na farmácia. Mas ele também fala que Cristo veio como cumprimento de um sacrifício perfeito. E isso gerou a abolição dos sacrifícios antigos. Eles foram colocados como inválidos. E esse sacrifício único é suficiente. Ele substitui os sacrifícios diários que são ineficazes. E naquela ocasião, domingo passado, eu fiz uma apresentação de uma galeria de teólogos reformados da igreja cristã e teólogos primitivos, apologetas dos patrísticos. Patrística é um período da história da igreja que vai dos primeiros séculos.
falando da nossa união com Cristo, como o sacrifício perfeito, irretocável. Porque nós estamos vivendo um tempo de comichão nos ouvidos e caçadores de mestres que falem aquilo que é do agrado do povo. E nós acabamos saindo da centralidade da operação de Cristo, do Deus Santo e do homem sem pecado, assumindo os nossos pecados, os pecados do seu povo, da pior gente possível. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu os piores, os mais indignos, e morrendo uma morte compartilhada, uma morte que não era dele, era nossa. Esse, meus irmãos, é o mais perfeito sacrifício e o maior milagre da história da humanidade. Eu considero a cruz como o acontecimento mais importante do universo, meu ponto de vista. Mais do que a criação do universo. Foi o preço que ele pagou para a redenção de um povo. Isto é, não tem palavras para descrever. E hoje a gente quer continuar um pouquinho nos versículos 12 até o versículo 18, do 12 ao 18, quando ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Esse sacrifício transforma completamente a relação entre o homem e Deus. Destaca o valor do sacrifício de Jesus ao mostrar que com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício do Antigo Testamento era de um animal oferecido por um sacerdote pelo pecador. O sacerdote, ele fazia uma transferência. Ele punha a mão na cabeça do animal, ele punha a mão na cabeça do pecador, ele transferia o pecado do pecador para o animal e o animal era sacrificado. Já aí tem um pouquinho da ideia da união. O animal ia morrer pelo pecador. Mas
O sacrifício do Novo Testamento é o próprio Cristo se oferecendo, colocando no seu corpo, em unidade com o pecador. Não era simplesmente morrendo pelo pecador, mas morrendo com o pecador. Isto não tem em nenhum lugar, em nenhum sistema, nenhuma religião deste mundo tem esta ideia do Deus que misericordiosamente assume o rebelde, o incrédulo, para realizar uma redenção deste porte. E eu vou continuar cavucando os nossos alicerces, porque, como disse Einstein, ele falando dele, nós somos pigmeus em pescoço de gigantes. Quando ele se lembrava de Newton, e ele se lembrava lá de Pitágoras e dos homens para trás, ele disse, nós somos pigmeus em pescoço de gigantes. Estamos enxergando mais longe porque estamos no pescoço deles. E a história da igreja não é uma história qualquer. É uma história que tem a marca do sangue. Estes homens que foram martirizados por causa de sua fé, não é esse evangelho frufru que hoje nós temos visto, essa coisa mais de maquiagem. Mas é um evangelho. E eu estava olhando o meu amigo Calvino. Eu digo amigo porque eu fui inimigo dele. Eu tinha uma implicância com esse velho, porque eu achava que ele era muito radical. Mas depois que Deus trocou o meu coração e colocou um coração novo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, eu comecei a ler as Institutas do Calvino e descobri que o menino não é tão ruim assim. Era ruim, sim, mas o bom tinha tomado conta dele. E ele diz assim, nós não apenas recebemos os benefícios de Cristo, mas fomos feitos um com ele. Portanto, Cristo nos faz participar tanto da sua morte como da sua ressurreição. Isso não é coisa nova, isso é coisa velha, mas tem mais para trás. Eu já fui buscar na vez passada, eu vou até citar um daqui, outros homens de Deus, como Agostinho, o pessoal de Cartago, né? Não tem remédio sem cruz. Não tem. E não tem salvação sem morte do pecador. Não existe. Esse conceito enfatiza a união do pecador com Cristo, que é central na teologia da reforma. Ele acreditava que, por estarmos unidos a Cristo, nós participamos de sua morte, da morte do pecado, bem como de sua ressurreição para uma nova vida, de maneira que a sua obra redentora não é algo externo, mas uma realidade na qual somos incluídos. Não é simplesmente a ovelha morrendo pelo pecador. É Cristo morrendo com o pecador.
Nos versículos, vamos dar uma olhadinha nos versículos 12 a 14. 12 a 14, ele vai dizer assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vou ler até o 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O texto enfatiza que, ao contrário dos sacrifícios contínuos do Antigo Testamento, Jesus ofereceu um único sacrifício, tendo-se em seguida assentado diante de Deus, depois de ter consumado a redenção. Essa posição de sentar-se indica que a obra da redenção está completa e não há necessidade de novos sacrifícios. O sacrifício foi consumado. Pela sua oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Existe uma perfeição posicional e uma santificação progressiva. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A nossa união com Cristo é expressão pela ideia de santificação posicional e santificação progressiva. Posicional é que nós estávamos postos, nós fomos atraídos a Cristo, Ele nos colocou lá, nele. Quando Adão pecou, nós já estávamos em Adão antes do pecado. Mas quando Adão pecou, todos os efeitos do pecado passaram para nós. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, quando Cristo foi para a cruz, ele não tinha pecados. Mas ele veio com um objetivo de nos salvar do pecado e dos pecados. Então ele nos atraiu a si e nos incluiu nele. E agora eu quero fazer uma pergunta. Você crê que a atração de Cristo na cruz do Calvário tinha como objetivo a sua salvação? Nós temos que ser práticos, porque a Bíblia nos diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E a fé não é nossa, é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu estava na igreja missionária do aeroporto no dia 8 de agosto de 1975, e era pastor aqui nessa igreja, e fui ouvir um pregador que abriu a Bíblia e disse: hoje nós vamos falar sobre a morte do velho homem. E eu, dentro da minha ignorância, o desprezei, achando que era tolice. Mas 15 minutos depois, eu estava totalmente preso pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que me convenceu. E dali para frente, eu levei 2 anos para começar a internalizar a grandeza desta obra. Porque é grande demais.
Mas naquele dia, eu tremia, eu chorava, eu pegava a minha Bíblia, eu nunca vi isto, eu nunca li isto. Mas essa união posicional, Ele me colocou lá no Calvário com Ele. Eu tenho uma santificação progressiva a partir do dia 8 de agosto de 1975. Eu estou crescendo na estatura da varonilidade de Cristo. Há um progresso. O sacrifício de Jesus não apenas perdoa os pecados, mas também transforma e santifica os crentes, moldando-os à imagem de Cristo. Aí eu disse que eu ia citar um velhinho lá de trás, chamado Cipriano de Cartago. Ele viveu no ano 200 a 258. Eu citei no domingo passado, e ele diz: aquele que está unido a Cristo, participa da sua morte e ressurreição, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. É assim que a alma se purifica e é santificada no poder da cruz. Gente, olha só, o cartaguense, o Cipriano estava dizendo, não tem, fora de Jesus não tem, e Jesus crucificado não tem. Eu aceitei Jesus e vou viver do jeito que eu quero. Que conversa é essa? Não existe essa possibilidade. Há uma santificação posicional, sim, mas há uma progressiva. Há um processo que começou lá atrás, no momento da união com Cristo, e vai se desenvolver até a estatura da plenitude de Cristo. E até quando nós chegarmos lá na glória. Então, eu vejo assim, há uma santificação posicional, em que o pecador é unido a Cristo para morrer juntamente com Ele, e assim ser justificado. E há uma santificação progressiva, onde vai haver um crescimento e uma purificação das nossas vidas. A santificação posicional, ela opera justificando o pecador e o tornando santo por meio de Cristo. No dia 8 de agosto de 75, eu fui feito santo. Isso é santo? Certamente. Sou santo. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu fui separado. Eu fui separado de uma humanidade caída, ainda que eu estivesse vivendo na igreja desde que eu nasci. Mas eu era apenas o cachorro de Pavlov, condicionado e treinado. Mas naquele dia, eu passei a ter uma outra realidade. E passei a ter esta operação de justificação do pecador. Agora, a partir dali, a santificação progressiva do santo, não do pecador. É do santo. Opera a purificação até a estatura da varonilidade de Cristo. Nós vamos crescer em santidade. Vamos nos tornar cada dia mais santos. Quantos creem nisso aqui? Amém. Muito bem. Agostinho de Hipona, um cara que tinha uma vida terrivelmente carnal. Ele era tão voraz na sexualidade que ele disse que poderia ter relações com mais de
16 moças ou prostitutas numa noite. Uma potência fora de série. Uma alucinação carnal pelo poder. Mas no dia em que ele ouviu as crianças cantarem uma musiquinha, Tollati et legere, que ele apanhou o livro de Romanos e ele leu aquele texto que conta que Deus tinha algo para tirar a velha natureza e dar uma nova natureza. Agostinho mudou. Tanto é que a sua amante o procurou por 3 dias e não o achava. E quando o achou, disse: Agostinho, eu te procuro onde tu estavas. Ele disse: Agostinho não está mais. Agostinho morreu. É isto que é cristianismo. E ele diz o seguinte: ao sermos unidos a Cristo, participamos da sua morte para o pecado e de sua ressurreição para uma nova vida. É por essa união que somos continuamente transformados, pois a graça de Cristo opera em nós, mortificando os desejos da carne e renovando-nos à sua imagem. Uma questão posicional e uma questão progressiva. Tem uma questão que já foi feito, mas ainda não. Vai agora sendo realizada esta santificação progressiva. Agostinho acreditava que a santificação não era apenas uma ação humana, mas uma obra divina realizada em nós, pela graça de Deus, através de nossa união com Cristo. Para ele, essa união é essencial para que o crente possa vencer o pecado e viver em santidade, sendo moldado e transformado à semelhança de Cristo. Por que sua vida não está progredindo? Ou você não nasceu de novo, ou você está ainda aceitando que a carne dite, a natureza terrena dite aquilo que posicionalmente já foi resolvido. Você está ali tomando a temperatura desse morto, que já não tem mais nenhuma força. O sacrifício de Cristo é definitivo, meu irmão. Vamos ler os versículos 17 e 18, a outra vez. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quantos pecados Deus contabiliza na sua vida? O sacrifício de Cristo é único e definitivo. Nossa união com Ele tem uma santificação, tem uma santidade posicional e uma santidade progressiva. E quantos pecados ficaram para serem contabilizados? E por que você vive aí escarafunchando a sua história? E porque eu tinha essa mania de ficar mexendo no meu passado e escarafunchando uma coisa que já foi tratada de maneira peremptória ali na cruz. Por que eu fico lá mexendo? Com que objetivo? Vamos ler o versículo de novo? Eu vou ler um pouquinho antes, né? Vou ler o versículo. Esta é a aliança, versículo 16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes a inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados
e das suas iniquidades para sempre. A oferta dele foi para sempre, e o esquecimento dele é para sempre, porque a oferta cobriu perfeitamente os nossos pecados. O autor cita a promessa de Deus de que os pecados e as iniquidades jamais serão lembradas. Nos casamentos as pessoas sofrem muito, porque tem uma contabilização de erros que nunca paga. Você vai verificar que o marido fez lá uma besteira, a mulher não deixa de cobrar. Ou ela faz alguma coisa e ele fica batendo a água em cima da goteira. Rapaz, isso é coisa de justiça própria. É arrogância de coração. Porque quando há perdão, não há mais lembrança. Quando há perdão, não há mais lembrança daquilo. Por que a gente tem essa mania de ficar lembrando? De vez em quando minha esposa me cobra um negócio, mulher já pagou, a conta já está feita, não tem mais que cobrar não. Nós não temos, eu amo você incondicionalmente. Para que ficar aí mexendo nessas coisas? Nós precisamos pensar que isso é, eu disse da outra vez, pode ter sido uma catalepsia, não foi morte não. O defunto só foi enterrado vivo, mas quando está em Cristo, houve morte mesmo. E o perdão é completo e final dos pecados. Isso ressalta o perdão completo e irrevogável que é concedido através do sacrifício de Cristo, onde Ele morreu pagando o preço dos meus pecados e imputando-me a sua justiça. Gente, por favor, peça ao Espírito Santo para lhe dar revelação do valor do sacrifício de Jesus Cristo. O Calvino vai dizer ainda assim, porque ao sermos unidos a Cristo, ou com Cristo, somos revestidos da sua justiça, e nossos pecados são para sempre lançados no esquecimento, como se nunca tivessem existido. Deus, em sua infinita graça, não mais se lembra de nossos pecados, porque eles foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. Uau! Não é que Deus teve a memória apagada, ficou amnésia ou com Alzheimer. Não, é que Ele não leva em conta, porque está perdoado. O sangue de Cristo é suficiente. Eu não tenho que ficar agora dirigindo, olhando para o retrovisor. Minha vida foi alcançada para olhar para o alvo supremo da vocação de Deus em Cristo Jesus. A sua vida, meu irmão, o que você está fazendo? O remédio é este, não tem outro. Calvino dizia que a união com Cristo é a base para o perdão completo e eterno, onde Deus, por causa da justiça de Cristo, nos imputa, escolhe não mais lembrar dos nossos pecados. Não sei o que você disse. Eu tive um dia que eu já contei aqui, que eu cometi um pecado e eu fiquei muito, muito triste, eu chorei, eu clamei ao Senhor, e você sabe que pecado confessado é pecado perdoado. Porque se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E depois nos purificar, não só perdoar. Aí passados uns dias eu cometi o tal pecado outra vez. Eu saí lá para a chácara Canaã. E lá eu desci aquela
a escada toda e fui para a beira do rio, gritando e berrando, e chorando. E lá pelas tantas, depois de uma hora de clamor, de choro, Senhor, meu coração não presta. E clamei, chorei. Aí houve aquele silêncio. E eu aquietei um tanto e ouvi uma voz. Qual foi o pecado que você cometeu? Que você estava falando que cometeu de novo? Eu não me lembro dele. Eu não me lembro mais. Será que nós não cremos na Bíblia disso? O perdão é absoluto. Essa é a realidade transformadora dos nossos corações. Imagine que você está profundamente endividado. Uma dívida tão grande que não há absolutamente nada que você possa fazer para pagá-la. Cada tentativa de saldar essa dívida só piora a situação. Você está à beira do desespero, sabendo que não há saída para a sua condição. Então, surge alguém que não apenas decide pagar toda a dívida, mas faz algo mais surpreendente. Ele não apenas quita o que você deve, mas também transfere para a sua conta uma riqueza incalculável, garantindo que você nunca mais precise se preocupar com as dívidas novamente. Mais do que isso, ele convida você para fazer parte da sua família, dando-lhe uma nova identidade, uma nova posição, um novo propósito. Você imaginou um negócio desse? Pois foi exatamente isso que Cristo fez por nós em seu sacrifício perfeito. Ele pagou a dívida, colocou no banco todo o suprimento para qualquer pecado e ainda disse: vem cá, você é meu membro da minha família, você é meu. Mas de vez em quando as duvidazinhas chegam na gente, né? Não pode ser assim. E aí a gente fica paralisado. Essa é a realidade do Senhor nas nossas vidas. Ele não apenas morreu por nós, pagando a dívida do pecado, mas morreu conosco, nos unindo a Ele em sua morte e ressurreição. Na união com Cristo, não recebemos apenas perdão, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade e uma nova herança. Olha só, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade e uma herança eterna. Eterna. Assim como alguém que teve a sua dívida perdoada é transformado, agora vive com uma liberdade e esperança, assim a nossa união com Cristo nos dá uma vida nova. Nos livra do poder do pecado e nos dá nova direção e propósitos claros. Porque quando nós caímos, podemos recorrer ao banco do perdão de Cristo plenamente. O sacrifício de Cristo não é apenas sobre o que Ele fez por nós. É também sobre o que Ele fez e faz em nós, nos unindo a Ele e nos transformando para sempre. É um processo lindo.
O sacrifício foi único e definitivo, a nossa união na santificação é posicional e é progressiva, o perdão dos pecados finalmente é completo, e isso tudo por causa de uma nova aliança. Vamos ver os versículos 16 a 18 outra vez aqui. Eu quero ler esses versículos que dizem assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Essa nova aliança, onde Deus escreve suas leis no coração e nas mentes do seu povo, é totalmente da outra aliança que foi feita escrita na pedra. Isto reflete uma transformação interna e o resultado direto da nossa união com Cristo. Este homem aqui, que é o primeiro homem é Cristo, o segundo homem é Paulo, o terceiro homem é o pastor Abuchaim, na minha vida, o quarto homem é John Owen. O que esse homem tem feito comigo é para eu descansar mesmo. Ele viveu nos anos de 1616 a 1683. E ele falou mais sobre a união com Cristo do que qualquer outro teólogo da história da igreja. E Owen destaca que através da nossa união com Cristo, os crentes recebem uma nova natureza e um coração renovado, capacitando-os para viver em conformidade com a vontade de Deus. Agora eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E ele diz assim: na união com Cristo, a nova aliança é implantada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos dá um novo coração e uma nova natureza para obedecer e deleitar-se na vontade de Deus. Não é por obrigação, não é a forceps, não é no arrancar como a saca-rolha. Ele vai colocar uma disposição de obediência. Neste caso, o Evangelho não exige obediência de nós. Ele nos dá em Cristo a disposição da obediência. Se você vir um pregador dizendo que você tem que obedecer, pode saber que é falso. Porque a obediência vem pela vida de Cristo em nós. Ainda que nós lutemos com isto, mas há uma disposição de obediência. Owen cria que a obra da redenção interior era um dos principais benefícios da nova aliança. Ele via a transformação do coração como central para a vida cristã, tornando possível uma verdadeira obediência e comunhão com Deus, que é mais profunda do que um simples seguir regras externas. Você não pode ir lá no bar. Você está proibido de fazer isso. Bota regra, regra, regra. Não tem mais prazer. Não é mais da nossa inclinação. Essa nova aliança é possível somente por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que une o pecador com Ele e permite uma intimidade e uma transformação que a antiga aliança não podia realizar. Então, Hebreus capítulo 10, 12 a 18 demonstra que o sacrifício de Jesus não é apenas um ato de expiação pelos pecados, mas também a base para uma união profunda e transformadora entre Deus e o pecador. Quando
Ao finalizar, agora eu quero dizer o seguinte, eu quero citar mais um pensador contemporâneo, um irmão nosso, um batista dos Estados Unidos, John Piper, um teólogo contemporâneo. Ele diz o seguinte, Piper frequentemente destaca, em Cristo somos não apenas perdoados, mas também restaurados à plena comunhão com Deus e recebemos muito mais do que foi perdido na queda. Eu até ouso, já falei com os meninos uma vez, que eu ouso dizer que o pecado trouxe um certo benefício. O que Adão não experimentou, nós podemos experimentar. Há uma grandeza. E Piper diz assim, em nossa união com Cristo, Deus não apenas restaura o que perdemos em Adão, mas nos dá ainda mais uma nova identidade, uma nova vida e a promessa da glória eterna que supera qualquer coisa que Adão conheceu. Piper ensina, de vez em quando eu vou ter que escutar esse homem, porque é um dos doçuras que a gente tem pelo mundo. Piper ensina que enquanto a queda de Adão trouxe o pecado, a morte a todos, a obra redentora de Cristo reverteu essa maldição, oferecendo não só a restauração do relacionamento com Deus, mas também uma abundância da graça e glória que transcende o que Adão jamais poderia alcançar. Irmãos, a união com Cristo, na sua morte e ressurreição, como sendo a base para a renovação de nossa natureza e a nossa esperança de vida transformada e eterna, é a maior bênção que alguém pode gozar. O valor do sacrifício de Cristo está na sua eficácia completa, que não só remove o pecado, mas também transforma o coração, santifica a vida do crente e estabelece comunhão eterna e inquebrantável com o Pai. Ninguém pode arrancar da mão do Pai as nossas vidas. Essa união é a essência da nova aliança, onde a relação com Deus não é mais medida por rituais, mas pela relação pessoal, baseada no único sacrifício perfeito do amor redentor de Cristo. Ninguém pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ninguém pode separar você desta obra, se você recebe pela fé o benefício do sacrifício de Cristo. Você tem coisa melhor do que isso? Se tiver, me conta, porque eu não vou acreditar. Não tem coisa melhor. Que o Senhor nos dê graça de viver na dependência dEle, para vivermos libertos da opinião de quem quer que seja. Pode me xingar, porque não pega. Pode me amaldiçoar, que não pega. Por quê? Porque estamos no Senhor.